Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Bruna, eu sou esposa do candidato a vereador, meu marido, médico da cidade de Barretos, Dr. Wagner Chiapetti. Eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto muito sério, muito chato e muito sensacionalista de algumas pessoas. Pois bem, deixa eu explicar os fatos. O que aconteceu? O Wagner foi funcionário público com 2 vínculos, concursado na prefeitura de Jaborandi dos anos de 2004 a 2014. Ele tinha um vínculo lá de médico plantonista e um vínculo de médico da saúde da família, antigo programa de saúde da família, hoje ESF, Estratégia de Saúde da Família. O que acontece então? Exerceu por anos a medicina lá, para aquela cidade. Ele é muito bem recebido, muito querido, jamais faltou nenhum dia de trabalho. Eu sou prova disso. Ele foi trabalhar várias vezes doente, cansado, com dor de cabeça, com pé machucado, com qualquer problema, ele jamais, diante de qualquer situação, ele jamais deixou de trabalhar. Muito menos em qualquer momento da vida e da carreira do meu marido, como trabalhador, como médico, ele sequer de algum emprego dele, ele foi demitido ou dispensado. Todos os lugares onde ele não trabalhou, ele pediu dispensa, sempre para que a gente pudesse assumir novas posições, novos cargos em novos lugares. Nesse período, ele já trabalhava aqui no Hospital São Jorge e estava muito sobrecarregado, ficar fazendo Jaborandi e ficar fazendo Barretos. E ele também tinha outros compromissos para assumir aqui como médico. Então, como direito que está na lei, ele pediu exoneração do cargo, dos 2 cargos dele de Jaborandi. Acontece que por um erro administrativo da prefeitura de Jaborandi, ele foi exonerado apenas de um dos cargos. Pois bem, ele foi, assinou a exoneração e achou que já estava tudo certo, porque nos meses seguintes não caiu mais salário. E aí é que eu quero tocar no ponto, porque existem pessoas desocupadas dizendo que ele continuou recebendo de um cargo da qual ele não ocupava. Isso é mentira, isso é fake news. Nós já estamos com o advogado providenciando todo o período do qual o Wagner recebeu, junto a finanças da Prefeitura Municipal de Jaborandi, que vai nos declarar de ofício que não existiu mais pagamentos efetuados no nome do Wagner. O tempo passou e a prefeitura abriu um processo administrativo, alegando que o Wagner havia dado abandono de emprego de um dos vínculos. Porque por um erro, o que aconteceu? Eles desligaram o Wagner apenas de um dos cargos, apenas de médico do programa de saúde da família, e deixaram o Wagner sendo médico plantonista. E passou aos nossos olhos, não percebemos isso, e aí rolou um processo administrativo do qual o Wagner nunca foi citado em Barretos. Pois bem, todas as pessoas do município de Jaborandi, inclusive as que trabalham no RH de Jaborandi, inclusive as que trabalham na finanças de Jaborandi, sabem que o Wagner mora em Barretos há anos, desde quando ele assumiu os cargos de Jaborandi. Ele sempre foi e veio, ele ainda assumiu o Jaborandi quando era o prefeito Tijolinho, passou pelo Ronan, e ele, ou vice-versa, não sei muito bem a ordem dos prefeitos, e ele sempre morou em Barretos. Ele foi citado numa casa em Jaborandi, que foi uma casa alugada para conforto e descanso dos médicos que vêm de outras cidades, que a gente nunca esteve nessa casa no período dessa citação. Passado um tempo, nos citaram em Barretos, numa casa em que a gente já não morava mais, e o processo rolou, sabe de que forma? A revelia. Porque nunca nos comunicaram que existiu esse processo em Jaborandi. Porque talvez as pessoas de lá não saibam que a gente mora aqui. Mas isso fica para uma outra história, uma outra conversa. Fomos citados no diário da União de Colina, repito dizer, na cidade vizinha, a gente mora em Barretos, e o Wagner foi condenado administrativamente por abandono de emprego público. De um cargo que ele pediu exoneração, virou um abandono de emprego, sendo que ele jamais deixou de trabalhar qualquer minuto da vida. Desculpem o áudio longo, mas eu preciso explicar isso tintim por tintim. Recebemos então, surpresamente, a notícia da impugnação, que ele seria impugnado, e digo novamente, existe o processo, mas para todo processo existe a ampla defesa, e nós já estamos nos defendendo dessas acusações errôneas, administrativas, feitas de maneira errada. E então acontece que esse processo cita que provavelmente ele esteja impugnado porque existe uma determinação que fala que o funcionário público que abandona o emprego, que
que abandona o emprego, perde seus direitos políticos por 8 anos. Não sei como a justiça não se atentou que o Wagner disputou as eleições para deputado federal. Normalmente. Só que dessa vez aconteceu algo diferente. E aí chegou a notícia. Estamos recorrendo ao caso e quero deixar claro 2 pontos. O primeiro, que o Wagner jamais recebeu indevidamente por qualquer falta de trabalho ou em alguma conta ou existe um cargo que ele está recebendo sem trabalhar. E nós vamos provar. O segundo ponto que eu gostaria de deixar bem claro. Ele jamais abandonou qualquer emprego na vida. Quem conhece o Wagner sabe que o nome dele é trabalho. Sabe o quanto ele gosta de trabalhar, o quanto ele jamais recusou um emprego e o quanto ele é dedicado nas funções que ele exerce. Então, jamais na vida dele ele abandonaria um emprego. Até porque, se a gente for parar e analisar um pouquinho a situação, a gente vai perceber que ele pediu exoneração dos cargos de uma cidade para trabalhar na outra. Por que ele ficaria só com um vínculo? Então, cabe a gente pensar sobre esse ponto. Aí deixa bem claro o erro administrativo da prefeitura quando fez a exoneração para que ele assinasse apenas um dos vínculos e ele não se atentou a isso. Erramos em ele não ter se atentado a isso. Mas ficamos com a consciência tranquila, porque não haviam mais pagamentos destinados daquela cidade na nossa conta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar em qualquer uma das minhas redes sociais. Nós estamos aqui para falar a verdade. O Wagner está livre para disputar as eleições de 2020. E aproveito para convidar você a votar nele. O número é 10.000. Coloca 1 na urna, completa de 0 e confirma. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um beijo.